Então, bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando no programa da ESA, Entre Elas, segundo capítulo dessa jornada em que nós tratamos de temas de direito, temas fora do direito, com grandes especialistas. E hoje nós temos a honra da presença da professora Melina Fachin. Então, vou apresentar primeiramente a professora Melina. Muito obrigada, professora. Ela é professora adjunta dos cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Tem estágio de pós-doutoramento e um curso pela Universidade de Coimbra, no Instituto de Direitos Humanos e Democracia. É doutora em Direito Constitucional, com ênfase em Direitos Humanos, pela PUC São Paulo. É Visiting Researcher na Harvard Law School em 2011 e mestre em Direitos Humanos também pela PUC São Paulo. Professora, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no programa Entre Elas. É uma honra poder ouvi-la sobre um tema tão caro que é a Agenda 2030. Obrigada, professora Paula. Eu que agradeço estar aqui. Primeiro, porque entendo que a Ordem dos Advogados do Brasil, dentro de cada uma das suas subseções, em especial pelas escolas superiores da advocacia, tem realizado um trabalho tão importante, não apenas de capacitar os advogados para os temas técnicos da profissão e para o desenvolvimento, obviamente, das ferramentas que nós precisamos, mas efetivamente capacitar os advogados para terem, né, o cumprimento com o nosso dever constitucional, com a nossa missão institucional. Então, fico muito feliz de estar aqui e poder tratar de um tema, né, que é tão caro à advocacia, que me é tão caro, que é justamente a Agenda 2030. Isso tem permeado não apenas o trabalho da OAB, mas o trabalho de todas as instituições do sistema de justiça recentemente no Brasil, e é, de fato, um tema aí que deve fazer parte das nossas reflexões, tanto o setor público quanto o setor privado, e aí a advocacia, né, e a OAB, que fica um pouco nesse misto aí, tem também um importante papel a cumprir nesse sentido. Então, fico muito feliz com o convite, seja porque é da ESA, da OAB de São Paulo, seja porque é da professora Paula, e seja porque é para tratar desse tema. Muito obrigada, professora Melina. Então, eu convido a todos a ficar muito atentos, quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar posteriormente no canal do YouTube da ESA, vai ficar disponível a gravação. Professora, já entrando no nosso tema de hoje, né, algumas pessoas sempre perguntam o que é, afinal de contas, a Agenda 2030. A gente tem visto com mais frequência, ainda bem, com mais frequência, pessoas falando sobre a Agenda 2030, mas às vezes é um conteúdo que fica jogado. A senhora poderia explicar o que seria a Agenda 2030, a importância desse instrumento, como é que está se desenrolando, de onde que ele veio? Bom, a Agenda 2030, ela na verdade surge em 2015, né, no contexto da ONU, da Organização das Nações Unidas. Os então 193 Estados-partes da ONU, na Assembleia Geral, adotaram a chamada Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, né, que tem como principal objetivo a erradicação da pobreza como uma etapa indispensável para o desenvolvimento. E aqui é bastante importante destacar, e esse para mim é um tema muito caro, porque foi inclusive o objeto também da minha tese de doutoramento na PUC de São Paulo, sobre orientação da professora Flávia Trevisan, que o conceito de desenvolvimento que dá base para pensar a Agenda 2030 é um conceito de desenvolvimento que está numa declaração bastante antiga já da ONU, que é uma declaração de 1986 sobre o desenvolvimento, que tem uma noção de desenvolvimento não vinculada à ideia de crescimento econômico ou de desenvolvimento como uma prerrogativa dos Estados, mas sim como o desenvolvimento como um processo individual e coletivo, ou seja, o desenvolvimento é um processo de expansão das capacidades humanas, para usar aí a expressão do Amartya Sen, que é um dos grandes teóricos que pensou essa categoria, e é voltado, portanto, para o empoderamento dos sujeitos e das coletividades, né? Então, é essa noção de desenvolvimento que já vem desde há muito sendo gerada e gestada no conceito das Nações Unidas, que em 2015 dá base para a Agenda 2030.
Então, eu faço esse resgate para mostrar que, apesar da agenda ter surgido em 2015, ela é fruto de um caminhar muito grande antes na ONU, seja do início dessa declaração de 1986, mas mesmo de, enfim, projetos posteriores, como, por exemplo, os Objetivos do Milênio, né, que eram 8 objetivos, que foram lançados justamente em decorrência da Conferência Rio+20, né, pensando aí justamente os desdobramentos, né, de todos os compromissos e de todos os pactos para um desenvolvimento sustentável dentro do contexto das Nações Unidas. Então, é no aprofundamento dessas discussões sobre desenvolvimento sustentável, no desdobramento de todas essas discussões sobre os objetivos do milênio, é que em 2015 surge aí a Agenda 2030, né? E ela surge como, enfim, uma visão mais robusta e mais responsiva do que eram os objetivos do milênio, né? Justamente para impulsionar crescimento econômico, justiça social e sustentabilidade, né? Então, nós temos aí a ideia, né, de um processo que é necessariamente múltiplo, que envolve vários feixes de direitos, que não ignora a dimensão, por exemplo, do crescimento econômico, mas que considera importante que essa dimensão do crescimento econômico seja feita em atenção à equidade, à justiça social e, obviamente, um pilar que é fundamental e tem se tornado cada vez mais fundamental, que é impossível pensar os direitos humanos dissociados dele, que é a ideia de sustentabilidade ambiental. Então, são essas 3 vertentes que dão base aí à Agenda 2030. Isso não é nenhuma novidade. Isso também já está em todos esses compromissos, em todos esses protocolos, né? E, enfim, declarações, resoluções anteriores que pavimentam esse caminho até 2015. Já para pegar novamente a declaração de 1986 sobre o desenvolvimento, os dizeres da declaração da ONU vão apontar que o desenvolvimento é um processo integrado que demanda tanto a proteção de direitos de cunho civil e político, como direitos também de cunho econômico, social e cultural. Em 1986, a pauta ambiental ainda não estava tão à frente, então essa é uma dimensão que se soma. Hoje, inegavelmente, a noção do desenvolvimento é uma noção que clama justamente pela noção da sustentabilidade, a ele agregado, né? Então, isso, na verdade, o reconhecimento desse tripé já vem justamente dessa bagagem anterior existente dentro das Nações Unidas. Ela foi uma iniciativa dos próprios Estados-membros, né? Então, dos 193 Estados-partes que faziam aí, que sentavam na Assembleia Geral, mas também fruto aí de uma pressão e de uma articulação muito grande da sociedade civil, né? A gente discute muito do ponto de vista dos sujeitos de direito internacional, que os sujeitos são os Estados, mas, enfim, o protagonismo da sociedade civil no âmbito internacional, né? Os movimentos articulados, a comunidade científica em matéria ambiental também foi bastante importante para promover aí, enfim, né, o avanço das perspectivas que foram lançadas em 2015 e que devem ser alcançadas até 2030. Temos uma década aí para avançar nesse sentido. Ela se chama justamente Agenda 2030 porque ela tem essa temporalidade marcada, como eram os objetivos do milênio, né? Marcando aí um compromisso, justamente com essa ideia de que nós tenhamos aí, enfim, nós somos advogados, sabemos que não trabalhamos muito bem sem prazo, né? Mas para que a gente tenha um marco temporal, então um prazo para que isso possa ser oferido. E essa ideia do prazo é bastante importante, porque ela também nos permite aí avançar num campo que é fundamental para a Agenda 2030, para os direitos humanos hoje, que são a questão dos indicadores. Então, ela nos permite aí, necessariamente, ao longo, né, dessa temporalidade, ir avançando nas métricas de, enfim, proteção dos direitos, né, da eficácia dessa proteção e do que isso tem se convertido do ponto de vista da realidade, para que a gente possa fazer um balanço, né? Ninguém, enfim, tem a utopia de chegar em 2030 com todas, enfim, as metas da agenda cumpridas. Mas todo mundo tem, obviamente, a pretensão de chegar em 2030 num mundo melhor,
ou pelo menos menos pior, né, para as futuras gerações, e que a gente possa ter esse balanço, a gente possa ter pelo menos a transparência e a accountability do que foi feito com relação aí ao que foi colocado, né? Então, a agenda, ela surge já como, na verdade, então, uma união, né? A primeira união é a própria união da noção de desenvolvimento, né, que marca o aspecto econômico, social e ambiental conjuntos. É a união também dessa pluralidade colaborativa, né, porque os estados, sem a cooperação da comunidade internacional, da sociedade civil, obviamente não chegariam nesse conjunto complexo que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a Agenda 2030 é composta por 17 objetivos, dobrados em 169 metas, então é um plano muito audacioso, né? E da mesma maneira que a agenda começa com esse sentido holístico, com esse sentido integrado, os 17 objetivos também precisam ser assim vistos, né? Como integrados e indivisíveis, interdependentes e reciprocamente implicados. Então, por exemplo, avançar no cumprimento de um determinado objetivo de desenvolvimento sustentável impacta, obviamente, em todos os outros objetivos, porque há, né, esse processo aí conjunto e catalisador da implementação desses. E, portanto, essa complementariedade é uma tônica muito importante e que marca muito a Agenda 2030, né? Então, se vocês me permitem só passar aqui, fazer um passeio pela paisagem dos 17 objetivos, que eu acho bastante importante. Primeiro, erradicação da pobreza, né? Então, essa é a tônica, na verdade, de toda a Agenda 2030, ela surge com esse grande objetivo, e da onde isso é, enfim, tirado, né? Da onde isso é fruto? Dos próprios dados das agências especializadas da ONU, né? A OMS, desde há muito, coloca aí a fome, que é uma das faces mais nefastas da pobreza, como a principal causa-mortes no mundo, né? Então, e uma causa-mortes absolutamente evitável, né? Então, aí, esse é o primeiro e mais importante elemento, e a pobreza também é uma violação multidimensional de direitos humanos e que vai apelar aos vários outros objetivos ali colocados, porque, obviamente, a pobreza não é fruto só de uma falta de condição econômica também, mas é também uma falta, por exemplo, de acesso aí a alimentos, que decorre o segundo objetivo, que é a ideia da fome zero e da agricultura sustentável, e nesse aspecto né, não tem como não se destacar, sobretudo aí o protagonismo, né, dos programas sociais brasileiros que infelizmente tiveram aí um retrocesso bastante grande, mas que tiveram muito destaque no âmbito da Fundação da ONU para a Agricultura, né, a FAO, que inclusive teve aí por muito tempo um presidente brasileiro excelente, né, e que também apelam a essa ideia, obviamente, direta de vinculação com a erradicação da pobreza, mas também um manejo sustentável da agricultura, né? Obviamente, uma agricultura que não seja baseada nos latifúndios, né, numa degradação ambiental, que haja, portanto, essa noção aí do cuidado com o meio ambiente. O terceiro objetivo é também extremamente conectado, que é saúde e bem-estar, né? Obviamente, se a fome é a maior causa-mortes do mundo, ela impacta diretamente aí nas questões de saúde, né? Hoje, enfim, né, em épocas de pandemia, o tema também não podia ser mais atual, né? Esse aí como um dos objetivos e que demanda, e uma das metas de desdobramento do ODS 3 é justamente a ação coordenada da comunidade internacional, somando esforços, por exemplo, para o desenvolvimento tecnológico, seja de vacinas, como agora precisamos, mas seja também na produção de fármacos para doenças tropicais que matam milhares a fio aí ao longo dos anos e que não tem muitas vezes um interesse econômico da indústria farmacêutica em focar aí a proteção dos medicamentos, ou por outro lado a questão das patentes também, algo bastante importante. O Brasil também teve um protagonismo enorme na discussão da patente do coquetel HIV, né, dentro da OMS. O ODS 4
também outro aspecto fundamental, que é a educação de qualidade. Se os indivíduos não forem empoderados, né, não tiverem aí, não receberem aí as ferramentas mentais, né, para o desenvolvimento das suas próprias capacidades, nada disso acontecerá. O ODS 5, que é um pouco objeto da nossa conversa hoje, daí sobre ele depois vamos estender um pouco mais, mas também é fundamental para a leitura de todos os outros ODS, que é a igualdade de gênero, né? É impossível, se a gente está buscando efetivamente um mundo com justiça social, é impossível que isso não passe por uma lente de gênero, em que a diferença seja assumida no seu caráter de promoção, né? Que a gente efetivamente dê passos adiante aí na implementação dos direitos das mulheres e das meninas, né? Isso tem tudo a ver com a questão da educação, tá aí o legado da Malala, né, para nos mostrar a necessidade de educar meninas, tem tudo a ver com a questão da saúde, direitos sexuais e reprodutivos, né, o direito, por exemplo, ao aborto legal seguro, né, como um aspecto fundamental dos direitos da saúde da mulher. Então, aqui, isso vai nos mostrando como, efetivamente, nós temos aqui várias faces de uma mesma figura aí que compõe os 17 ODS. O ODS número 6, água potável e saneamento, né? Algo tão fundamental do ponto de vista aí do cuidado com a saúde e da erradicação da pobreza. 30% das residências do nosso país não têm acesso a saneamento básico, né? O saneamento básico que é a porta de entrada de tantas doenças, como a cólera, que, enfim, que ainda dizimam muitas crianças, sobretudo, no nosso país. O ODS 7, energia limpa e acessível, que nos apela aí, sobretudo ao aspecto da produção de fontes de energia que sejam ambientalmente sustentáveis, né? E toda a discussão, enfim, de como usar, né, não usar combustíveis fósseis, fontes limpas de energia, né, que se articulem aí, enfim, com a proteção ambiental. O ODS número 8, também, agenda do trabalho decente, né? Como conjugar a proteção dos trabalhadores dentro do foco do desenvolvimento econômico, é também um aspecto fundamental, uma relação direta dele com o ODS 5 também, em relação ao mercado de trabalho da mulher. O ODS 9 vai nos apelar também à produção da indústria, da inovação e da infraestrutura, também uma vez mais tentando conciliar o aspecto do crescimento econômico com o aspecto do desenvolvimento sustentável, que também é algo bastante importante e que nos traz aí, obviamente, também a discussão, né? Estamos falando da indústria, a discussão de outros atores importantes no campo internacional. Nós geralmente temos uma visão bastante estatocêntrica do direito internacional, mas temos atores importantes e poderosos, né, as empresas transnacionais, que muitas vezes têm, do ponto de vista econômico e político, influência maior que muitos estados da comunidade internacional, né, e flanam muitas vezes ilesas em relação a massivas violações de direitos humanos, seja do ponto de vista ambiental, para citar as catástrofes, né, do mar de lama aqui no Brasil, seja do ponto de vista trabalhista, seja do ponto de vista, enfim, de trabalho escravo e discriminações, né, que infelizmente ainda são ainda tão noticiados. Temos, na sequência, o ODS 10, que é, enfim, um vetor que também é bastante transversal com relação a todos os objetivos, que é a redução das desigualdades, né? E aqui, de novo, é um tema que para nós, na nossa região, é urgente, né? A América Latina é a região mais desigual do mundo, a diferença de concentração de renda em nenhum outro lugar do mundo é tão grande como aqui, e o Brasil é o país mais desigual, da região mais desigual. Então, o abismo entre os que têm muito e os que nada têm é gritante. As estatísticas nos mostram, né, que o 1% tem o que quase 90% dos que não têm, né, o que é uma balança absolutamente desigual, né? O ODS 11 vai nos levar aí a uma discussão que também é cada vez mais importante do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, que são as cidades e as comunidades sustentáveis,
como repensar a nossa vida urbana, como repensar o direito à cidade dentro de uma perspectiva sustentável, né? Esse redesenho, enfim, e como fazer isso, né, com tanta pluralidade, porque quando nós falamos de cidades, nós temos desde mega cidades até cidades pequenas que sofrem daí, por exemplo, com contingenciamento de recursos, né? Então, reconhecendo essa pluralidade e tentando articular a questão da sustentabilidade como um vetor importante e de conexão entre elas. O ODS 12, eu acho que tem se tornado também uma discussão cada vez mais interessante e relevante, que é do consumo e da produção responsável, né? Isso tem tudo a ver também com o que a gente falava sobre a responsabilidade das empresas no que diz respeito à proteção de direitos humanos. Então, toda a cadeia de produção estar inserida dentro de uma lógica de produção responsável. Nós, enfim, tivemos várias denúncias nos últimos anos, por exemplo, de marcas que se valeram aí de, enfim, trabalho escravo, né? No Brasil, enfim, teve toda a controvérsia sobre a possibilidade da publicação ou não da chamada lista suja, né? Que, enfim, é um mínimo que a gente pode ter, a transparência, a informação sobre as questões, né? Mas, de toda maneira, isso apela a também um mercado consumidor cada vez mais crescente, crescentemente exigente aí dos produtos que consome, né? O que é ótimo. E, obviamente, não há purismo, as empresas também fazem isso porque tem uma vantagem competitiva dentro do mercado. Então, né, a gente ouvi muito falar, uma expressão que ficou muito popular nos últimos tempos, é o greening de determinadas marcas, né? Então, tornar as marcas mais verdes, mais sustentáveis. Mas, enfim, aqui, se pudermos aliar crescimento econômico com desenvolvimento sustentável, tanto melhor, né? Desde que isso seja de fato, né, um compromisso assumido e não seja apenas um storytelling, enfim, né, um verniz, e que por trás albergue aí também violações de direitos humanos. Os ODS 13, 14 e 15, aí eles são diretamente focados na questão ambiental. O 13, mudança climática, né, é emergente, é global, é fundamental uma ação aí conjunta sobre a questão do clima. Os dados mais pessimistas nos mostram que nós tornaremos até 2100 a Terra um planeta inabitável, né? Assim, 2100 está aí, né? Para quem tem, eu tenho filhos da geração dos meus netos, né? Ou netas, enfim, se eventualmente as minhas filhas vierem a ter filhos. Então, é assustador, né? Então, há necessidade de uma ação sem a menor dúvida agora, e nesse aspecto, acho que eu, enfim, sou uma otimista inverterada, porque se não fosse também, acho que não estudaria direitos humanos. Acho que herdei isso da professora Flávia, que eu acho que todo mundo que por ela é orientado acaba sendo tocado também por essa característica, mas acho que as gerações mais novas têm feito um trabalho exemplar nesse sentido. E aqui, né, quando falei da educação, falei da Malala, aqui a Greta também, outra jovem exemplar, né, a Greta Thunberg, aí tem se destacado efetivamente nessa ação, né, enfim, dos jovens com relação às mudanças climáticas. E que impacta no ODS 14, que é a vida na água, né? Se nós continuarmos nesse ritmo, até 2030, ou seja, até o cumprimento da Agenda 2030, nós teremos mais plásticos do que peixes no oceano, né? Assim, isso por si só já é um dado extremamente assustador, que tem que servir, né, de um despertar urgente e necessário agora, e também com relação à proteção do ODS 15 da vida terrestre, né, para nós que estamos vivendo aí essa época assustadora, né, das queimadas, da degradação ambiental de um dos maiores biomas brasileiros, que é o Pantanal, né, é também algo que não é só, enfim, importante, como também algo muito próximo da nossa realidade atual, né? O ODS 16 aqui tem muito a ver com o que se tem feito no Brasil sobre o tema da Agenda 2030, que é o papel das instituições de justiça e das instituições sociais como um todo. E aqui não posso deixar de citar a iniciativa do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça tem sido um pioneiro em levar adiante essas questões. A conselheira Maria Tereza Willy Gomes, que é também paranaense, não é por bairrismo,
mas é porque o trabalho dela tem sido fenomenal nesse aspecto, tem levado o tema, tem encampado o tema. O ministro Fux acabou de assumir e trouxe esse também como um dos pilares fundamentais, destacando a importância da ação do CNJ nesse sentido, abrindo um observatório em matéria de direitos humanos para fiscalizar as políticas de ODS e estimulando os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais a levarem adiante essa questão. Isso, de fato, tem sido feito. Eu observo aqui na nossa região, o TRF4 tem encampado essas discussões, já pude estar algumas vezes com os juízes federais tratando desses temas. O Tribunal de Justiça também tem um trabalho muito bacana no que diz respeito, sobretudo, à questão da equidade de gênero dentro das instituições do sistema de justiça. Então, de fato, isso tem permeado no sistema, né, das OABs. Se a gente está falando de instituições de justiça, as OABs, obviamente, não podem ficar de fora. Isso também tem sido levado adiante. A OAB Nacional, o Conselho Federal, acabou de inaugurar uma comissão do Pacto Global que trata e dialoga diretamente com, enfim, os 17 ODS. E, além de tudo, por exemplo, posso falar de uma iniciativa nossa aqui da OAB Paraná, que é muito meritória. Todas as comissões passaram a dialogar com os ODS e todos os eventos da OAB têm lá, no cartaz ou no card de divulgação, o símbolo, até porque são bonitos os símbolos dos ODS, o símbolo de qual ODS se refere àquele determinado evento. O que mostra, então, uma articulação também bastante importante da advocacia nesse sentido. E o ODS 17, na verdade, abraça tudo isso, trabalhando com a ideia das parcerias e dos meios de implementação. Aqui trazendo mais uma vez a ideia de que isso é um somatório de forças, que a Agenda 2030 surge justamente para que haja, né, seja da sociedade civil quanto dos estados, com a comunidade internacional, com as organizações internacionais, um somatório de força na realização desses vários objetivos que demandam aí tanto ações omissivas quanto ações prestacionais dos estados, né, e que, obviamente, a gente sabe, como eu disse, não há uma expectativa de nós chegarmos em 2030 com todos os checks cumpridos nas 169 metas, mas sim que a gente pelo menos possa ter um balanço, né, e não verificar nem inação, nem retrocesso. Isso é fundamental, que nós continuemos caminhando adiante. Em alguns temas, os passos têm que ser mais largos e mais adiantados, como, por exemplo, na questão climática, essa questão se tornou fundamental e central, né? Há muita relação desse momento pandêmico que vivemos, inclusive, com relação à própria questão ambiental, e se nós não compreendermos isso, não adianta avançar também nas outras pautas de direitos humanos. Então, eu diria que o grande mérito da Agenda 2030 é esse mérito desse olhar complexo, holístico, integrado, seja com relação aos sujeitos, seja com relação aos direitos. Nossa, professora, a senhora sintetizou de uma forma tão clara o que é a Agenda 2030, colocando os objetivos. Acho que para quem é do direito ou para quem não é do direito, fica muito fácil entender o que é a Agenda 2030. Muito obrigada, porque foi esclarecedor esse instrumento, de onde que veio, porque ele é importante. Eu não sabia do dado de 2100, mas sabia da questão, por exemplo, dos peixes. Realmente algo que não é necessário apenas olhar para a questão legal, a gente precisa olhar também para a questão aí dos fatos, né? Eles nos mostram que há uma necessidade da implementação da Agenda 2030, senão a gente não vai ter futuro algum. É basicamente isso. Então, eu só tenho a agradecer pelos seus esclarecimentos sobre o instrumento, e aí eu já caminho para o nosso próximo tópico. Sei que a professora é uma grande entusiasta, defensora do direito das mulheres, escreveu um livro brilhante sobre constitucionalismo feminino, que eu recomendo muito a leitura desse livro, e a gente vai trabalhar agora a ODS 5, do empoderamento, a igualdade de gênero. Quais são os desafios, professora, na sua perspectiva, e aí são muitos, mas quais são as suas perspectivas? A gente poderia enumerar rapidamente para a implementação da ODS 5 que a senhora mencionou. Bom, Paula, como você mesma já citou, enfim, eu tenho nos últimos anos me dedicado muito a esse tema, né? Eu sou originariamente da área do direito constitucional, então é daí que eu venho, né? E faço uma leitura do direito constitucional também muito integrada com o direito internacional de direitos humanos, né? Muito na linha
da professora Flávia Pevesan, que foi uma grande pioneira desses temas aqui no Brasil, sem a menor dúvida. E quando a gente pensa na proteção dos direitos da mulher, isso fica ainda mais latente, porque muitas das conquistas que nós tivemos, mesmo no âmbito constitucional interno, elas surgem de movimentos que se articularam no âmbito internacional. Então, por exemplo, uma das grandes conquistas dos últimos anos em relação aos direitos da mulher no Brasil foi a Lei Maria da Penha, não tenho a menor dúvida, né? A Lei Maria da Penha surge em 2006 do caso Maria da Penha, que foi levado ao sistema interamericano e cujo relatório da comissão teve um impacto profundo, né, dentro do nosso direito interno. Então, foi essa visão do direito constitucional poroso, do direito constitucional integrado com o direito internacional dos direitos humanos, que me levou aí à temática dos direitos da mulher, porque, sem a menor dúvida, é um dos campos, eu acho, onde fica mais gritante essa interpenetração, né? Isso tudo, por exemplo, a gente só tem a Lei Maria da Penha em 2006, porque em 1994, no sistema OEA, foi adotada a Convenção de Belém do Pará para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, porque na década de 80 foi adotada no sistema ONU a Convenção CEDAW, né, de eliminação da discriminação contra as mulheres. Então, isso é fruto desse processo que articula esse diálogo que, em matéria de direitos humanos, é muito salutar entre o direito constitucional e o direito internacional. Então, isso me levou um pouco aí pelas veredas da proteção dos direitos da mulher, e nos últimos anos articular isso que a gente vem chamando do constitucionalismo feminista, né? E aqui a primeira coisa que eu acho muito importante é a Chimamanda Ngozi Adichie, naquele livro que ela tem, que se chama Sejamos Todos Feministas, ela fala, né, que ser feminista é acreditar justamente na igualdade de gênero. E é essa compreensão de feminismo que eu parto, e é essa compreensão de feminismo que está lá no ODS 5. Né? A igualdade de gênero, como ali o objetivo 5, é alcançar a igualdade e empoderar meninas e mulheres. É isso. Né? Eu acho que isso significa ser feminista. E é importante destacar que essa é uma função que não é só das mulheres. Obviamente, as mulheres são protagonistas desse debate, e tem que ser. Né? Debates sobre os direitos das mulheres devem ser, obviamente, encabeçados sobre mulheres. Né? Até por isso eu acho meritória a campanha da ONU do He for She, né, do suporte masculino, mas tem um pouco de reserva até por isso, né, porque as mulheres têm que ser a protagonista desses debates. E esse é o problema, por exemplo, quando a gente não tem representatividade feminina, né, porque a gente não tem ninguém, né, obviamente que não significa por ter mulheres que haverá uma compreensão feminista também, isso aí, obviamente, não há uma consequência direta, mas sem a menor dúvida, é necessário que as mulheres sejam as protagonistas desse debate, mas não só. Né? É necessário que a gente entenda que o ODS 5, por exemplo, não é uma pauta de mulheres para mulheres, ele é uma pauta para toda a humanidade. Primeiro, seja porque mais da metade da humanidade é composta por pessoas do sexo feminino. Né? E segundo, porque melhorar as condições, aí empoderar meninas e mulheres, tem um impacto catalisador em toda a humanidade, né? Não apenas nas mulheres. Então, o ODS 5 vem justamente trazer essa tônica, né? Essa tônica dos impactos e dos benefícios positivos que empoderar as mulheres geram à sociedade como um todo. Né? Então, não apenas aí, obviamente, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento, porque ela é importante para as mulheres, mas porque ela é importante para toda a humanidade como proteção aos direitos humanos. E aí, sem a menor dúvida aqui, não há como pensar, né, toda a Agenda 2030 sem adotar essa lente de gênero. E isso não significa assumir, digamos assim, um critério de diferenciação, mas significa assumir a diferença. E aqui há uma importância muito grande, porque se nós continuarmos, né, com políticas neutras de proteção aos direitos humanos, ou seja, políticas que sejam, né, neutras no que diz respeito ao gênero, nós continuaremos perpetuando desigualdade. Né? Só para citar um dado que é também bastante estarrecedor, do ponto de vista
aí da igualdade de recebimento, né? Se nós continuarmos nessa toada, as mulheres terão o mesmo pagamento de salário pelo exato mesmo cargo, pela exata mesma função desempenhada por um homem em 2057, ou seja, perto de 2060. E se for uma mulher negra, isso vai se dar quase que em 2090. Né? Então, vejam como os dados são estarrecedores e nos levam, obviamente, a adotar uma perspectiva que assuma a diferença como um critério promotor de direito. Né? É a mesma discussão, por exemplo, com relação à constitucionalidade, né, e, enfim, a convencionalidade da Lei Maria da Penha. Né? É uma violência que ocorre majoritariamente contra as mulheres no âmbito doméstico. Então, obviamente, por um critério de igualdade substancial, faz sentido assumir essa lente. Então, justamente, né, por um critério de alcançar, aí, para usar uma expressão da Nancy Fraser, de alcançar a justiça como reconhecimento das diferenças, né, que atinge a igualdade substancial, é fundamental assumir uma lente de gênero, né, que leia todos os ODS. Mesmo o que nós estávamos falando agora, por exemplo, a questão climática. O papel das mulheres na recuperação climática é fundamental e diferenciado e precisa ser destacado. Né? Então, nos mais variados temas, ela nos permite aí reconhecer essa diferença, como eu falei, não como um critério de discriminação, mas sim como um critério de diferenciação reconhecedor aí de direito. Né? Obviamente, muita coisa já foi feita, muitos avanços já foram incorporados, né? A própria Lei Maria da Penha, que eu acabei de citar, eu acho que para nós é um grande avanço, a questão do feminicídio, o reconhecimento do feminicídio, também como fruto de toda a construção aí da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do sistema como um todo, é algo também bastante importante, né? Mas também, né, em áreas, por exemplo, de direitos sexuais e reprodutivos, o direito internacional, né, é ainda, enfim, mais generoso do que a nossa compreensão interna, muitas vezes. Então, nós temos aqui, enfim, avanços que são reconhecidos, mas também temos muitos desafios ainda para cumprir na promoção dos direitos e no empoderamento de mulheres e meninas. E aqui a gente vive novamente numa região que não privilegia muito esse enfoque, né? Nós temos aqui um peso bastante grande do que a própria Chimamanda Adichie chama do peso do patriarcado aqui, né, na nossa região. A América Latina é muito formada e calcada numa cultura androcêntrica, né, para não dizer machista, do ponto de vista aí do desenvolvimento social, e, portanto, nós temos aí desafios bastante grandes, né, que passam, por exemplo, por adotar e fortalecer políticas públicas, né, e políticas públicas aqui, lato sensu, não apenas aqui as atividades administrativas, mas também legislação que reconheça e que aplique aí a igualdade de gênero e o empoderamento nos mais variados campos. Obviamente que também a gente sabe que nem sempre a mudança legislativa é o melhor caminho para mudar um determinado padrão, um determinado compromisso. A gente sabe que, por exemplo, a sanção e a linguagem da sanção nem sempre é o melhor caminho, né? Então, há muita controvérsia, isso, por exemplo, né, os mandados de criminalização que decorrem da Lei Maria da Penha ou do feminicídio, mas em determinados casos, em determinadas violações, há a importância desse reconhecimento, que não é um reconhecimento só simbólico, é um reconhecimento que faz diferença na vida das mulheres que são agredidas, né, reiteradamente dentro de seus lares. E esse, eu acho que é o principal desafio ainda, uma vida livre da violência. O julgo da violência ainda ceifa a vida de muitas mulheres, né? Para pegar, por exemplo, um dado do Atlas da Violência de 2017, né? Que é o último, pelo menos, que nós temos consolidado e disponível, né? Nós tivemos um aumento de 31% dos dados de homicídio em relação às mulheres, né? Isso é exponencialmente maior em relação à população negra. As mulheres negras sofrem mais violência do que as mulheres brancas, isso é uma realidade. Mas aqui nós temos
aí uma marca que, para mim, é estarrecedora, que nós temos, sobretudo do ponto de vista da violência sexual, né? A cada minuto, uma mulher sofre violência no nosso país. Então, assim, é algo muito estarrecedor, é gritante, né? E, de fato, esse eu acho que é o primeiro e mais importante desafio, é garantir às mulheres uma vida livre da violência, porque a violência tolhe das mulheres. Há, muitas vezes, a independência econômica, porque as mulheres submetidas à violência é a principal causa da falta de trabalho das mulheres no mundo, é a violência doméstica. Então, veja, as mulheres faltam ao trabalho, estão mais sujeitas, por exemplo, a serem demitidas, né, ou não a aparecerem no trabalho por conta disso. Isso gera também, do ponto de vista dos reflexos, né, nas meninas, algo também bastante relevante, porque muitas vezes as meninas, por estarem submetidas a um ambiente, a um lar violento, veem nos casamentos precoces uma saída dessa realidade e muitas vezes vão reproduzindo seus próprios relacionamentos, né? Outras violações, como, por exemplo, uma gravidez indesejada ou uma gravidez que seja aí, enfim, né, durante a própria infância, né? Infelizmente, temos aí exemplos tão recentes para nos mostrar isso. Então, eu acho que esse é o principal e mais importante fator, a eliminação das violências contra as mulheres, sobretudo essa, dentro do lar, né, que é onde as mulheres deveriam estar seguras e são aí atacadas. Isso, em épocas de pandemia, se torna ainda mais importante, né? Nós tivemos aí já um abrandamento, digamos assim, do isolamento social, mas, de toda maneira, os índices de violência aumentaram muito durante a quarentena, né? As mulheres estavam dentro de casa, isoladas com os seus próprios agressores, e esse é um traço que se mostrou quase que de maneira unânime em diferentes regiões e em diferentes países do globo. Isso mostra como a violência contra a mulher é nefasta, né? Regiões diferentes, com nível de desenvolvimento econômico, social e cultural diferente, apresentam padrões muitas vezes similares de violência doméstica. Então, na China, na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos, os dados, que são dados também, não são dados estatísticos oficiais, são dados muitas vezes de organizações não governamentais que fazem esse apoio, mostram um aumento vertiginoso da violência. Então, esse é o principal ponto. Acho que é muito engraçado que as convenções internacionais que tratem do tema das mulheres, elas vêm justamente com essa linguagem, né? Não é assim a convenção para a proteção da mulher, é contra a discriminação da mulher, é contra a violência, né? Porque isso já deixa, né, é simbolicamente marcado no título para já deixar um recado de como isso ainda é um fator desigualador, é um fator, né, de desigualdade de gênero. Eu diria que esse é um dos grandes desafios. Um segundo desafio que eu acho fundamental é também, a meu ver, vai ser ainda mais potencializado no período pós-pandêmico, é como empoderar as mulheres do ponto de vista econômico e do seu desenvolvimento, né? Porque muitas mulheres viviam da economia informal, né? Que é o setor da economia que foi mais atingido durante a pandemia, né? Então, como agregar isso, né, na época de recuperação pós-pandêmica, há de ter um olhar de gênero para isso, há de ter um aspecto diferenciado em relação à recuperação econômica das mulheres, né? Além disso, mesmo para as mulheres empregadas, né, a questão da equiparação salarial, né? Nós ainda temos, os dados da OIT nos mostram que no Brasil a diferença de salário é de 27% entre homens e mulheres para o exercício da mesma função, né? Isso no que diz respeito, geralmente, aos cargos mais baixos, porque aos cargos mais altos há o chamado teto de vidro, aquela restrição da promoção das mulheres, isso no setor público e privado. Ontem circulava, publicado no Jota, um artigo que mostrava, por exemplo, quais foram as últimas ministras nomeadas aos Supremos Tribunais Federais, né? Essa questão da representatividade se coloca tanto no sistema de justiça quanto no sistema da representação política. Estamos em eleições municipais, quantas candidatas temos, né? Isso também se coloca no âmbito privado, quantas CEOs temos no mundo corporativo, né, à frente da liderança das mulheres, e isso é fundamental, né, porque um dos mantras, enfim, da proteção de direitos humanos
em relação às vulnerabilidades é que nada sobre nós sem nós. Então, se não houver, mulheres, seja, né, no âmbito público ou no âmbito privado, a levar à frente essa representatividade, nada disso acontecerá. E eu volto justamente ao início do que eu comecei. As mulheres têm que ser protagonistas desses debates. Mas como fazer isso, muitas vezes, se a gente trabalha em duplas ou triplas jornadas, com trabalhos que não são reconhecidos, né? Muito se fala, não, as mulheres não se candidatam. Bom, mas quais são os espaços políticos que se abrem? Esses espaços foram pensados para as mulheres ou esses espaços foram pensados dentro de uma lógica de alguém que tinha um suporte em casa cuidando da família, dos filhos, né? Aquela ideia de que o cuidado cabe às mulheres, né? E isso, obviamente, impacta aí na divisão sexual do trabalho, nas múltiplas jornadas, no reconhecimento dessas jornadas e dos trabalhos que muitas vezes são invisibilizados, que as mulheres realizam, que têm um impacto econômico relevante, mas que não são reconhecidos. Então, os desafios aí são múltiplos, poderia falar por muito mais tempo deles, mas fico por aqui também para não alongar demais, mas eu queria dizer também na ótica, como eu disse, numa ótica, né, digamos assim, de um futuro também não tão desastroso. Acho que já caminhamos, né? Acho que já demos passos adiante e a questão é justamente como falava adiante, é não retroceder e não parar. Temos que continuar caminhando. Perfeito, professor. Eu estava aqui já aprendendo com a senhora, realmente são vários fatores que nos levam à reflexão de quanto que a gente ainda tem que superar, quantas marcas a gente tem que passar, e justamente não é uma proteção específica, não é uma proteção, desculpa, geral, como a senhora falou, não é a proteção da ONU em relação à criança e adolescente, é uma proteção específica já treinando uma problemática de violação de direitos humanos, né, a eliminação da discriminação em relação à mulher no âmbito da ONU, aí levando em consideração a América Latina um lugar mais violento para a mulher, então aí a questão da Belém do Pará, que a senhora mencionou, e a senhora acabou já trazendo também nosso terceiro ponto, que é essa dificuldade em relação à igualdade de gênero no âmbito público e privado, e que a senhora apontou muito bem essa questão da representatividade. Mas o que mais que a gente poderia falar nesses últimos minutinhos, essa questão da representatividade, esse espaço de fala, né, lugar de fala, também a Djamila Ribeiro trabalha muito bem isso, esse lugar de fala, como que a gente poderia aí trazer ferramentas práticas para o lugar de fala da mulher, para o lugar de fala no âmbito público ou no âmbito privado, para a gente não chegar ao ponto de esperarmos até 2090 para termos realmente essa equiparação salarial. Então, aqui a Agenda 2030 também é um instrumento bastante poderoso e interessante de ser articulado, porque ela trabalha, né, como eu disse, com essa visão integrada de cooperação, tanto do Estado, não desonera o Estado, obviamente, das suas funções, mas coloca também o setor privado aí, né, como, enfim, um parceiro importante no cumprimento de muitos deveres. E, além da Agenda 2030, há também um outro instrumento da ONU, que foi lançado, inclusive, antes, né, em 2000, que é o chamado Pacto Global, o Global Compact, né, que era justamente uma iniciativa, e é ainda, né, enfim, ainda existe, que é uma iniciativa voluntária que procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania por meio das lideranças corporativas. Então, do ponto de vista prático, é por meio do Pacto Global que a Agenda 2030 tem aí sido incorporada do ponto de vista do mundo corporativo e das empresas. O Pacto Global não é exclusivo a elas, mas tem sido um canal bastante importante aí para que essa agenda, né, e o ODS 5 chegue enfim, a alguns setores que antes, né, uma linguagem talvez mais geral ou mais abrangente, não chegaria. Nesse sentido, a ideia é engajar, né, o Pacto Global quer engajar o setor privado para atuar de acordo com os seus próprios princípios. Ele tem lá 10 princípios orientadores do Pacto Global, né, ele não replica os ODS, mas tem muita aderência, há uma relação ali bastante próxima de um com o outro, né? Então, toda essa moldura internacional nos ajuda muito a avançar nesse tema,
né, que do ponto de vista constitucional nós também não temos muita dificuldade, né, porque a nossa Constituição, do ponto de vista da proteção de direitos, também já estabeleceu a responsabilidade dos entes privados pela realização de direitos fundamentais. Então, aqui nós temos, enfim, não é um problema normativo, é um problema, na verdade, de implementação e levar adiante aí essa cultura de proteção, né? E algo que é fundamental de se compreender é que o setor público e o setor privado precisam agir também de modo coordenado, né? Porque as discriminações que as mulheres sofrem no âmbito privado impactam diretamente na vida pública delas. Como eu dizia, a principal causa de falta ao trabalho das mulheres, ou seja, algo que se faz no âmbito público, né, no âmbito externo, é a violência sofrida dentro dos lares. Então, ainda que a gente trabalhe com essa ideia do que é responsabilidade privada, do que é responsabilidade pública, é muito difícil dissociá-las, já que, obviamente, há essa imbricação de uma a outra. Agora, sem a menor dúvida, do ponto de vista aí do fortalecimento, né, é necessário aí, do ponto de vista, eu diria, né, dos aspectos públicos, sobretudo, ressaltar a questão da representatividade e participação feminina na política, e aqui eu falo política do modo geral, não estou falando só nos cargos eletivos, estou falando de postos políticos no geral, e aí aqueles incluídos, por exemplo, no sistema OAB, né, alguma grande discussão hoje sobre a questão enfim, né, da proporcionalidade aí de representação entre homens e mulheres, também participação política no sistema de justiça, participação nos órgãos de decisão política das empresas, né? Então, esse é um ponto fundamental. E o segundo ponto é a questão da proteção no mercado de trabalho das mulheres nesse âmbito público, porque muitas vezes é pela dependência econômica que muitas mulheres acabam desenvolvendo, para usar, né, mais uma vez o exemplo da violência, que acabam se submetendo ou se sujeitando a relacionamentos abusivos, né? Então, no âmbito público, eu diria que esses talvez são, talvez, né, não os únicos, mas os desafios aí que se colocam. E no âmbito privado, eu diria aí desnormalizar isso que a gente chama de divisão sexual do trabalho, que a gente entendemos que naturalmente o cuidado da casa, o cuidado dos filhos sempre coube às mulheres. Isso em épocas de pandemia nunca foi, né, tão agudizado, né, as mulheres, enfim, fazendo teletrabalho em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Isso as mulheres que podem ainda, tem uma realidade privilegiada, porque muitas mulheres nem a isso, enfim, podiam, obviamente, né, nem com essa estrutura mínima poderiam contar. Então, sem a menor dúvida, é desnormalizar esses preconceitos, né, desnormalizar essas múltiplas jornadas que as mulheres vivem, né, reconhecer os trabalhos não pagos invisíveis que são realizados, né, as trabalhadoras informais, as trabalhadoras domésticas, aí como uma força de trabalho tão importante, né, e que muitas vezes economicamente são tão exploradas do ponto de vista dos seus direitos. Então, eu diria que no âmbito privado, junto com a questão da violência, que a gente já tratou bastante, esse talvez seja um dos aspectos aí também importantes de se ter em mente, mas sempre lembrando, né, que aqui há uma retroalimentação, né, das violações públicas e das violações privadas, e que também a resposta tem que ser conjunta, porque um Estado que responde robustamente às violações de direitos das mulheres incentiva os atores privados a também fazê-lo, né? Então, se a resposta estatal é uma resposta que, enfim, né, desincentiva aí esse tipo de prática e esse tipo de violação, sem a menor dúvida, também do setor privado virá essa resposta, até por medo da própria responsabilização que eventualmente isso possa gerar. Como eu disse, eu não sou a favor, nem acho que a linguagem da sanção é sempre a melhor, acho que a linguagem promocional, educar para direitos, é sem dúvida a melhor linguagem, mas até lá, até a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que se valer aqui dos instrumentos que o direito também nos dá, né, para atingir, enfim, pelo menos chegar perto disso que o ODS 5 nos coloca aí como desafio. E lembrando, né, eu sempre, é impossível a gente
falar disso e eu não me lembrar, porque eu sou mãe de 2 meninas, então isso toca também a minha existência. O Brasil é um dos piores países no mundo para se criar meninas, né? A gente não pode se conformar com essa estatística, não é só porque eu sou mãe de meninas, mas é porque elas fazem parte aí de mais da metade da nossa população, né? Então é fundamental que a gente tenha, de fato, aí uma responsabilidade coletiva, né? Que a gente pense, enfim, no bem comum e no país que a gente vai querer deixar para as nossas gerações que virão. Nossa, professora, que aula! Foi incrível, todos os ensinamentos, né, todo esse raciocínio construído, desde do que é a Agenda 2030 até a gente chegar a esses pontos de reflexão que a senhora trouxe, que foram vários, por sinal. Acredito que quem está nos assistindo, estará assistindo em breve no canal do YouTube, vai também ter a oportunidade, como eu tive aqui, de refletir sobre todos esses pontos, né, que a senhora foi pautando do âmbito privado, do âmbito público, esse aspecto nacional e internacional, e realmente esse alerta. O espaço, né, do Entre Elas é justamente a gente falar sobre temas relacionados com mulheres, para mulheres e com mulheres, né? Então, isso que é muito importante, e a professora Melina foi incrível, professora, um prazer enorme, estava aqui pensando em várias coisas enquanto a senhora falava, realmente algo muito esclarecedor, eu acho que foi uma linguagem também muito clara sobre todos os conceitos, que são conceitos aí que às vezes a gente pensa, nossa, que difícil pensar num tratado internacional, pensar numa organização internacional, e a senhora trouxe de uma forma muito leve, muito clara, e eu só tenho a agradecer. Agradeço imensamente pela disponibilidade, eu sei que a sua agenda é super complexa, então agradeço imensamente. Quem aí ainda não conhece o trabalho da professora Melina, ela tem grandes obras no direito, né? E aí eu mencionei uma delas, mas a professora Melina tem uma carreira extensa no direito. Eu convido a todos a lerem, leiam mulheres, né? Afinal de contas, também é uma forma da gente prestigiar. E muito obrigada, professora, por estar aqui no espaço da ESA São Paulo, da Escola Superior de Advocacia, que eu agradeço também a oportunidade de termos o programa Entre Elas. E nós nos encontramos em breve, em dezembro. É por tanto tempo de espaço. Já vou de novo poder ouvi-la. Então, muitíssimo obrigada, professora. Eu que agradeço, professora Paula, agradeço à Escola Superior da Advocacia, também da OAB de São Paulo, pelo espaço e pela oportunidade de, enfim, trocar essas ideias, e fico sempre à disposição. Esse é um tema não só do meu interesse acadêmico, mas também um tema pelo qual sou apaixonada, da minha vivência, da minha existência, então fico ao dispor e fico muito feliz de poder ter esse espaço também para dialogar. Muito obrigada. Então, vejo vocês numa próxima oportunidade. Professora Melina, até dezembro. Muito obrigada e até Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.